tipo de lição eu tirei do livro de Neemias, que pode ser útil para mim, pode ser útil para você também que está assistindo aqui. Às vezes, o nosso propósito é geográfico. Geográfico. Como assim geográfico? Às vezes você não entende que está fora do seu propósito porque você está no lugar errado. Você já parou para pensar sobre isso? Você está num lugar em que o seu propósito não será cumprido. Neemias era copeiro na Pérsia. Quando ele soube da destruição de Jerusalém e de tudo que havia acontecido, ele chorou, ele se entristeceu. E dentro do coração dele surgiu uma necessidade de ajudar, uma necessidade de reconstruir, a necessidade de trabalhar a vida de pessoas que estavam lá tristes, desoladas. Muitos foram levados cativos, então tinha pouca gente, muitos foram mortos. Imagina a situação dessas famílias, imagina a situação das pessoas. Então Neemias entendeu o seu propósito. Quando? Quando ele entendeu o seu propósito? Quando ele estava no lugar que Deus queria que ele tivesse. Quando ele entendeu que ele estava no lugar errado, apesar de ser um copeiro do rei da Pérsia, um dos reinos mais poderosos naquela época, ele tinha um bom emprego ali, ele tinha um bom trabalho, ele tinha estabilidade, ele era tipo um funcionário público, com estabilidade, bom salário, confiança de um rei, porque para ser copeiro de um rei você teria que ter muita confiança do rei. E Neemias tinha tudo isso, tinha todo o luxo e conforto do palácio, mas ele decidiu voltar para uma terra desolada, que era Jerusalém, para reconstruir, para ajudar pessoas a reconstruírem suas vidas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul agora teve aquela tragédia, né, que muitos ficaram desabrigados. Então começam a aparecer pessoas do Brasil inteiro indo para lá para ajudar a reconstruir. Sabe o que é isso, gente? É solidariedade, é empatia, é disposição, é coragem, porque a situação é muito difícil. No caso de Jeremias, mais difícil ainda, toda a cidade desolada, sem recurso, vulnerável, né, a ataques de outros inimigos. Então, tudo isso, Neemias viu, e mesmo vendo toda a dificuldade que seria, ele saiu do conforto do palácio do rei e foi lá ajudar os irmãos. Ele saiu do seu conforto para ajudar os irmãos. Eu acho que isso meio que tipifica uma representação de Jesus, né, que estava lá na glória e desceu para salvar a humanidade. Tem uma certa semelhança, né? Ele está lá no conforto, no céu, ao lado direito do Pai, e então toda aquela riqueza, toda aquela glória, ele sai da glória dele, desce para morrer pela humanidade, que nem merece. Assim como o povo de Jerusalém, que tinha se curvado a outros deuses, que tinha se afastado do Deus vivo. Mesmo assim, Neemias, ele falou, não, eu vou lá e vou ajudar a reconstruir a vida dessas pessoas, porque esse é o meu propósito, e esse é o seu também. O seu propósito é ajudar pessoas. Suas experiências, uma vez compartilhadas, elas vão ajudar outras pessoas a vencerem. Tem muita gente vencendo. Tem muita gente vencendo doença, vencendo crise familiar, vencendo as dívidas, vencendo, mas ela não compartilha, ela não transborda essas vitórias, ela não passa essas experiências de vitória para os outros. Isso fica para elas, isso morre com elas. E você tem muita história para contar, com certeza. Você tem muitas vitórias aí
Eu sei que você já venceu muitos desafios, você já passou por muitas dificuldades e você conseguiu atravessar as dificuldades com insistência, às vezes até mudando geograficamente de lugar, não é verdade? Essa mudança geográfica foi fundamental para que Neemias pudesse cumprir o propósito da vida dele e prosperar.